biogás, biometano, energias renováveis e todas as soluções para biogás. Esse é o BiogasCast, mais uma fonte de informação do CI Biogás para trazer o que há de mais interessante no setor de biogás e biometano. Aqui traremos novidades com nossos parceiros do setor e estaremos sempre abertos a debater os assuntos mais quentes relacionados à sustentabilidade, bioeconomia e à matriz energética do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do BiogasCast. O BiogasCast é um podcast do CI Biogás, nós somos o Centro Internacional de Energias Renováveis e esse é um programa focado em muitos assuntos que envolvem e impulsionam a sustentabilidade. E o bacana é que você pode ouvir de onde você quiser. Nessa nova fase, nós também estamos sendo transmitidos em vídeo, ou seja, nós somos um videocast. Eu sou a Juliana Sommer, eu atuo como gestora aqui na área de operações do CI Biogás e eu estou aqui hoje com o Thiago Otero, da Future Carbon, empresa que é membro do Biogás Club. Seja bem-vindo, Thiago. Bom dia, Juliana, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos bater um papo e falar sobre o projeto da Central de Bioenergia de Toledo, que está sendo desenvolvida pelo CI Biogás e parceiros, dos quais um deles é a Future Carbon. Nós vamos falar aqui sobre créditos de carbono e o que está sendo implantado nesse projeto. Para começar, Thiago, você pode contar para nós um pouco sobre quem é a Future Carbon, como vocês atuam e como é o trabalho de vocês com créditos de carbono? Claro, sem dúvida. A Future Carbon é uma empresa relativamente nova, ela foi fundada no segundo semestre de 2021, mas que foi criada a partir de um time com bastante experiência nessa área, né, nesse tema de créditos de carbono. Eu, pessoalmente, estou nesse mercado já desde 2006, temos outras pessoas no time com mais de 10 anos de experiência no mercado, e a gente percebeu naquela época, ali, 2021, que o mercado ia ter uma virada muito positiva, depois de muitos anos de crise, né, por conta de uma série de questões internacionais relacionadas a como a sociedade vinha tratando a mudança do clima. Felizmente mudou para melhor, principalmente depois que o Acordo de Paris foi assinado, ali no final de 2015. Então, naquela época, a gente entendeu que fazia sentido trazer um novo modelo de negócio para esse mercado de carbono, e aí, a partir de uma parceria com o nosso fundador e CEO, Fábio Galindo, que vem de um mercado do saneamento, que também foi um mercado que cresceu, né, por conta de mudanças regulatórias, a gente viu que existia um espaço para crescimento no mercado de carbono brasileiro, trazendo um modelo de negócio um pouco mais abrangente do que as empresas existentes naquela época no mercado brasileiro vinham atuando, e pensando em fazer um crescimento exponencial, usando algumas estratégias, que foi muito o que a gente veio realizando de 2022, do início de 2021 para cá. Né? A gente atua de forma bastante abrangente como um grupo, né? A gente brinca que é um ecossistema de carbono, então a gente tem diferentes soluções nesse mercado. Nós temos uma unidade de negócio voltada para, que a gente chama de agrocarbono, que é voltada para projetos de geração de crédito de carbono no agronegócio brasileiro, né, que sem dúvida é um grande motor aí da economia do país, e ali a gente está focando hoje em temas como biogás, e é nessa vertical, né, na agrocarbono, que a gente formou a parceria com a CI Biogás. Outras das nossas verticais são a Forest, que é onde a gente atua com projetos de conservação e restauração florestal, que hoje no mercado de carbono são os principais projetos brasileiros e no mundo, né, os projetos que evitam desmatamento, principalmente na Amazônia, mas também no Cerrado, e projetos que fazem a restauração florestal em diferentes biomas do Brasil. Nossa outra vertical de desenvolvimento de projetos de geração de crédito de carbono chama Future Carbon Energy, que é onde a gente desenvolve projetos de geração de crédito de carbono com projetos envolvendo geração de energias renováveis, principalmente até hoje, né, até aqui no nosso histórico, projetos envolvendo geração de energia eólica e solar. Então, ao longo do ano passado, nós criamos nessas três verticais um portfólio aí de quase 60 projetos, inclusive projetos fora do país, o que já é um dos principais, se não o maior, portfólio de créditos de carbono do Brasil. É muito por conta de algumas estratégias que a gente adotou, como fazer parceria com grandes empresas e com parceiros de negócio com quem a gente pudesse desenvolver projetos em escala e com qualidade, né? Também parte do motivo pelo qual a gente entendeu que fazia sentido fazer a parceria com a CI Biogás nessa frente
de projetos de carbono pelo biogás. Só complementando sobre a Future Carbon, nossas outras unidades de negócio são voltadas ao que a gente chama de soluções corporativas. Então, temos uma unidade chamada Future Carbon Solutions, que é onde a gente apoia empresas a desenvolver suas estratégias de neutralidade climática, desde os primeiros passos, como o chamado inventário de emissões corporativas, né, onde a gente ajuda a empresa a entender quanto ela emite de gases de efeito estufa por conta das suas operações, mas também etapas mais complexas, como entendendo como a empresa deveria se posicionar em relação a mudanças climáticas, o que vem sendo cobrado das grandes corporações, ou pelos compradores ou investidores mais exigentes, e a partir daí criar seus planos de descarbonização, né, que é um tema que a gente ouve bastante, descarbonização, e a gente sabe que isso é um grande desafio em todo o mundo, mas no Brasil também por conta do grau de maturidade, que boa parte das empresas ainda tem, né, um baixo grau de maturidade em relação a esse tema. Então, a gente vem apoiando muitas empresas brasileiras a ganhar um pouco mais de robustez nos seus planos de descarbonização. Nossa outra unidade é a Future Carbon Academy, que é onde a gente atua num ramo de educação de mercado, né? Então, a gente faz parcerias com instituições de ensino e também faz palestras e eventos, workshops com empresas para fazer um primeiro trabalho de educação e conscientização sobre o tema, né? A gente entende que para o mercado brasileiro ganhar mais robustez, o primeiro passo é a educação, né? A gente tem que disseminar conceitos, evitar, né, o famoso greenwashing, e também ajudar as empresas e a sociedade como um todo a adentrar esse emaranhado de siglas e de termos técnicos que é o mercado de carbono, para que a gente ganhe robustez, né? Então, muito aqui do que eu comentei é a nossa estratégia, onde a gente está avançando, né? E para esse ano, a gente tem visto aí o biogás como um dos principais setores para a gente ganhar escala, né? Complementando o nosso portfólio atual de florestas e energias renováveis, por conta do momento que está o setor, o quanto a gente tem aprendido do setor com a CI Biogás e com outros parceiros. Então, a gente está super empolgado para crescer, ajudar as empresas que estão atuando nesse setor a ter uma renda extra, né, e ter uma oportunidade de se destacar no mercado a partir de projetos de geração de crédito de carbono. Que legal, Thiago. E acho que bem pertinente isso que você comentou, né, de que embora jovem, enquanto Future Carbon, que é uma empresa sustentada em uma experiência muito grande no setor, né, e ter essa parte da Academy que você falou, né, então a gente precisa muitas vezes desvendar algumas siglas, alguns nomes estranhos, deixar isso claro para que as pessoas entendam do que a gente está falando, e isso é uma forma de fazer com que se desenvolva e que se fomente de fato esse mercado. Então, bem legal essa contextualização que você trouxe aí da Future para nós. E eu falei para vocês no começo, né, que nós falaríamos hoje aqui do Projeto Toledo e como que isso tem a ver com a Future Carbon para a gente falar de créditos de carbono. Então, o que é o tal do Projeto Toledo, né, gente? Agora vou trazer aqui um breve relato de o que é esse projeto. O Projeto Toledo, na verdade, projeto da implantação de uma central de bioenergia no município de Toledo. O município de Toledo ele fica a mais ou menos uns 160 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu, também é um município aqui da região oeste do Paraná, altamente focado na produção de suínos, né? Então, é um município que tem uma produção bem grande e bem adensada na suinocultura. E o projeto, então, ele está sendo desenvolvido, né? A gente está na fase de comissionamento já, na verdade, das máquinas, equipamentos e sistemas lá, sistemas que foram implantados lá. E o nosso objetivo é nós utilizarmos, né, a gente se valer de resíduos que são gerados nessas suinoculturas e para a produção de biogás. Então, a planta está estrategicamente localizada em uma dessas áreas onde há uma produção bem adensada de suinocultura, e a central foi instalada de tal forma que a gente fique num raio bom, pensando em logística, sim, para coletas de substratos de propriedades rurais, e a gente gera energia elétrica, então, nessa central de bioenergia. Nesse momento, fazem parte do projeto conosco 14 propriedades rurais, que estamos, né, com o contrato assinado e tudo mais, numa distância de até 5 quilômetros, num raio de até 5 quilômetros da central, para que a gente faça o transporte do efluente para lá e a gente possa gerar uma energia elétrica. E, além disso, a gente também trabalha nesse projeto para que
nós possamos fazer a utilização de carcaças de suínos mortos não abatidos. Então, além de usar o dejeto, nós pretendemos utilizar a carcaça de suínos que morrem aí durante o processo produtivo para a gente ter a produção de biogás. Então, isso é uma destinação adequada que pode ser dada a esses animais. Então, nós vamos receber os animais lá na central, eles vão passar por um processo de trituração, de sanitização, pensando na questão sanitária do setor, e aí sim é que a gente vai colocar esse material dentro do biodigestor. E a nossa expectativa lá é gerar energia elétrica, né? Então, nós já estamos com 2 grupos motogeradores instalados, nós estamos falando aí de uma potência instalada de 0,67 megawatt, e a nossa expectativa é de uma geração aí de meio megawatt hora por mês de energia elétrica. Então, esses são alguns dos números, né? Um pouco do contexto do projeto Toledo. A gente não vai se restringir a receber esse tipo de resíduo, nós também podemos receber lá outros resíduos industriais, agroindustriais que sejam de interesse nosso, e é um modelo de negócio, né, diferente, no sentido de que hoje nós estamos com a central implantada lá e que a gente é quem arca com as despesas, né, a gente quem arca aí com a logística, com todas as despesas de operação da planta, e o benefício que essa planta hoje traz aos produtores da região, por exemplo, é que eles conseguem aumentar o plantel deles sem que eles tenham que aumentar ali a esterqueira ou a área de destinação de dejetos, porque eles podem mandar para a central. Ou mesmo que eles possam, ao invés de continuar utilizando a esterqueira que eles têm, mandar esse efluente lá para a central de bioenergia para que a gente tenha produção de biogás lá. E é aí que a gente está falando, né, trazendo uma conexão, é aí que a gente está falando de créditos de carbono. E até vou pedir para o Tiago entrar aqui um pouco comigo nesse contexto, porque assim, onde é que tem a geração de crédito de carbono, né? Então a gente está falando aqui da central de bioenergia, a gente está falando de crédito de carbono, mas onde é que a gente se encontra e efetivamente gera créditos de carbono nisso? Então, Tiago, se você puder trazer aí em detalhes isso para mim, para os nossos ouvintes, como isso acontece? Vamos lá? Claro, vamos lá. Acho que é importante dar um passo atrás e explicar um pouquinho, bem brevemente, sobre o que é o mercado de carbono e o que é um crédito de carbono, que é sempre uma dúvida que surge quando a gente está conversando, né, com pessoas que não estão tão inteiradas ainda desse mercado, né? Obviamente, tudo isso está ligado ao tema de mudanças climáticas, né? A sociedade aí tem visto cada vez mais evidências de que o clima está mudando, que isso tem trazido algumas consequências negativas, né, para as pessoas, para a economia, para a agricultura, para diferentes setores da nossa vida. E a gente já sabe, né, por muitos estudos, que a ação humana tem um forte impacto sobre o que está acontecendo com o clima do planeta, né? Então, uma das maneiras de lidar com esse problema que a sociedade acabou criando foi exigir que aquelas empresas que causavam essa emissão, né, de gases que contribuem para esse problema, né, os chamados gases de efeito estufa, que essas empresas colocassem limites nas suas emissões, né? Então, surgiu um momento em que as empresas passaram a reportar as suas emissões de gases de efeito estufa anualmente, e a partir de um dado momento elas tiveram, né, em algumas regiões, principalmente na Europa, nos países, né, mais desenvolvidos, como se fala, começaram a ter limite de emissões, né? Então, a empresa tinha um certo teto de emissões que ela não podia passar, e se passasse, ela tinha que, de alguma forma, abater aquele excedente, apoiando projetos que, em outras localidades, fizessem uma redução de emissão equivalente ao quanto elas precisavam compensar, né? Então, por um lado, a gente teve uma situação em que empresas que emitem gases de efeito estufa tinham uma demanda. E, por outro lado, a gente tem pessoas, como produtores rurais ou outras empresas, que podem reduzir voluntariamente as suas emissões por meio de novas tecnologias, novos processos e projetos que vão tratar essas emissões e vão reduzir essas emissões. Então, isso criou, de um lado, uma demanda, de outro lado, uma oferta. Isso é uma condição ideal de mercado, né? E a moeda desse mercado se convencionou chamar crédito de carbono, né? Mas o que é o crédito de carbono? O crédito de carbono é uma certificação de que uma determinada quantidade desses gases de efeito estufa foi realmente reduzida ou foi absorvida, né, removida
por exemplo, quando a gente faz um reflorestamento, né, você tem lá a árvore crescendo, absorvendo carbono da atmosfera, então isso a gente consegue quantificar, usa uma metodologia para fazer uma certificação e gera-se esse crédito de carbono que pode ser vendido por uma empresa, como uma empresa da aviação, né, que emite muito gás de efeito de estufa por usar combustível. Então, o crédito de carbono é essa grande moeda, né? Importante dizer que crédito de carbono não fala só de emissões de CO2 ou dióxido de carbono, né, que é o gás aí principal vilão do aquecimento global. A gente tem outros gases, como o gás metano, que é o gás que a gente está tratando aqui no projeto com a CEI Biogás na planta de Toledo, né? O metano, ele é um gás que decorre da decomposição da matéria orgânica, né? Quando a gente tem um resíduo ou um dejeto, e esse dejeto é decomposto num ambiente com pouco oxigênio, né? Como uma lagoa, como uma esterqueira, como a gente chama, você acaba tendo a formação desse gás metano. E esse gás metano, ele contribui de forma muito forte para o aquecimento global, né? Ele é 28 vezes mais forte do que o CO2, ou seja, se eu pego uma mesma quantidade de metano, ela contribui 28 vezes mais do que o CO2. Então, por isso que é importante a gente tratar não só o dióxido de carbono, que vem da queima de florestas ou vem da queima de combustíveis como a gasolina e óleo diesel, mas também tratar com muito cuidado o tema de metano, e onde está o metano, né? Principalmente na decomposição de dejetos e resíduos, que é o que compõe o biogás, justamente, né? O biogás ele é formado em boa parte por metano. Então, o que a gente tem feito no projeto de Toledo, né? Agora já saindo do geral para o específico, a gente tem apoiado o pessoal do CEI Biogás a entender qual é o impacto climático, né? Ou seja, quanto de metano está sendo emitido nessas 14 fazendas que a Juliana comentou, por eles estarem fazendo a sua atividade produtiva, né? Sua importante atividade produtiva aí de produção de suínos, né? Tem um dos impactos negativos e para o clima é essa produção dessa alta quantidade de gás metano. E aí essa intervenção da planta, né, da CEI Biogás lá de Toledo, está fazendo a captura desse gás e está levando ele para ser queimado para gerar energia. Então, assim, a gente evita que esse gás vá para a atmosfera, né? Então, nosso papel aqui na Future Carbon é entender o projeto e saber quantificar, né? Tanto o cenário anterior, que a gente chama de linha de base, quanto de dejeto e de metano seria emitido para a atmosfera, se as fazendas seguissem o seu processo convencional de produção, e quanto vai ser reduzido agora com a operação da planta de Toledo, né? A partir desse cálculo, a gente passa por todo um processo de certificação e vai passar pelo menos nos próximos 7 anos, por diversas etapas de monitoramento e auditorias para garantir que a gente está evitando essa emissão de metano, né? Então, depois que a gente passa por todo esse processo de monitoramento, de auditorias, a gente vai ter lá na ponta um crédito de carbono, ou seja, uma quantidade que foi efetivamente reduzida de gás metano, que a gente vai poder vender para uma empresa compradora, né? Para alguém que queira apoiar, ou por um compromisso legal ou por uma ação voluntária, né? Demonstrar o seu comprometimento com o tema de mudanças climáticas, apoiando o nosso projeto, né? Então, a Future Carbon, nosso papel aqui no projeto é quantificar, acompanhar a CEI Biogás durante o monitoramento e depois vender esse crédito de carbono lá na ponta para que a gente aqui e a CEI Biogás, obviamente, tenham um retorno econômico que nos permita fazer esse projeto continuar operando, né, com excelência, com alto grau de exigência que a gente tem nesses projetos, e a gente também pensar em expansões desse projeto, né, para levar essa solução, que é uma solução muito consistente para tratar resíduos e reduzir emissões de gás de efeito estufa, né? Então, a gente acaba criando esse ciclo positivo para financiar a manutenção e crescimento desse projeto por meio do mercado de carbono. Legal, Thiago. E pensando num apanhado aqui do que a gente falou até agora, então, existe a geração de resíduos por essas granjas, né? A gente está falando aqui das 14 que compõem o projeto, né? Mas são tantas outras que estão aí no município de Toledo e Brasil afora, principalmente quando nós olhamos para o sul do Brasil, né? Como um grande produtor aí de proteína animal. Então, existe o resíduo e ele naturalmente já polui, né? Por mais que eles usem as esterqueiras hoje, mas como você comentou, a partir do momento que eu coloco esse material ali na esterqueira, ele está tendo algum tipo de emissão de gases de efeito estufa. Então, o que a gente está fazendo por meio desse projeto é possibilitando que o resíduo que ele já existe, ao invés de ele emitir gases de efeito estufa, ele seja levado para uma central,
onde a gente vai conseguir fazer a geração de biogás, a gente vai conseguir fazer a produção de biogás por meio do uso do sistema de biodigestão, e esse biogás ele vai ser utilizado para a geração de energia elétrica, né, num primeiro momento. E onde é que o Say Biogás e a Future Carbon se encontram aí no meio desse caminho? O negócio do Say Biogás, né, o nosso core business, ele está voltado para a biodigestão, para os negócios voltados para biogás. O negócio da Future Carbon voltado para créditos de carbono, né, para esse mercado aí de créditos de carbono. Então, a gente se conecta porque a planta existe e nós vamos fazer o tratamento desse tipo de resíduo lá, e é possível, então, nós contabilizarmos, nós termos essa medição dos créditos de carbono que podem ser comercializados em todo esse contexto que você trouxe. A demanda, né, a produção e o mercado para isso. Então, é aí que a gente se encontra e é o motivo, então, uma das motivações da nossa parceria. E um outro ponto, é isso, né, Thiago? De tudo que a gente falou, é por aqui que a gente se encontra, e esse é um resumo, um relato do que a gente falou até agora, certo? Exato, Juliana. Eu queria só reforçar um pouquinho, assim, por que da nossa escolha, né, de fazer a parceria com a CEI Biogás. Primeiro, que obviamente a gente ficou muito feliz de ter sido escolhido parceiro da CEI Biogás. E do nosso lado, muito porque a gente foca aqui em parceiros de qualidade, parceiros que têm uma boa reputação, que a gente sabe que o projeto tem, né, tudo para dar certo pela qualidade técnica do trabalho que vocês fazem, né? Esses projetos de carbono são um compromisso de longo prazo, né? Eu falei de 7 anos, mas o projeto pode durar até 21 anos, né? Então, a gente certamente tem que ter muito cuidado com os parceiros que a gente escolhe. A gente sabe que existe, infelizmente, um histórico ruim do tema de crédito de carbono com produtores rurais, né? Principalmente no sul do Brasil, mas, de modo geral, né, no tema de suinocultura, infelizmente, tiveram muitos projetos lá atrás que acabaram não dando certo, né? Até por conta de como o mercado de carbono se comportou aí nessa última década, né? Então, a gente agora tem visto com muita responsabilidade a escolha de parceiros e o desenvolvimento de projetos pensando no sucesso, né? A Future Carbon, ela não é uma consultoria, ela é um parceiro de negócio, então a gente só vai ganhar efetivamente se o projeto der certo, se a gente conseguir gerar esses créditos de carbono com consistência. E além da atividade, né, assim, da questão puramente econômica, a gente entende que tem um papel de responsabilidade de consolidar esse tema de crédito de carbono no setor de biogás e na agricultura brasileira, né, na criação de animais de proteína, porque a gente vê um potencial enorme desse mercado crescer, né, de a gente levar uma solução sustentável para o manejo dos dejetos animais, para outras frentes onde o biogás é super importante, que vai desde aterros sanitários até plantas de saneamento. A gente tem visto cada vez mais o setor sucroalcooleiro também olhando para o tema de biogás, biometano. Tem muita inovação tecnológica, né? Quando eu vejo o trabalho que a CEI Biogás está fazendo, né, com pesquisas super avançadas, produção de combustíveis a partir do biogás, eu vejo um potencial enorme do Brasil se destacar. E o mercado de carbono, né, uma pontinha disso tudo, mas é uma ponta muito positiva, né, onde a gente pode trazer receita adicional para financiar toda essa expansão tecnológica, essa pesquisa e esse mercado, e também porque na última ponta, né, a gente também está olhando sempre para o tema socioambiental, né? Esse projeto ele não está descolado da realidade da produção de suínos do Brasil, né? A gente vê que foi muito legal conhecer, inclusive, né, os produtores aí que estão envolvidos no projeto, e a gente vê que o projeto vai trazer uma série de aspectos positivos para eles, né? Então, é bacana a gente ter, além do trabalho da CEI Biogás, um trabalho de certificação, né, que vai mostrar como o projeto impacta positivamente a região de Toledo e futuramente outros locais em que o projeto venha a atuar, né? Então, mas resumindo é isso, Juliana, a gente se encontrou por um tema, né, de mercado de carbono e certamente vamos levar outras frentes com vocês e vamos olhar para esse projeto não como uma questão pontual, mas como uma parceria de sucesso aí de longo prazo. Legal, Thiago. E indo já para o nosso fechamento aqui, mas tem um ponto que é bem bacana, que eu acho que é da gente destacar, você acabou trazendo isso no meio da sua fala, mas é que assim, não é o Say Biogás e a Future Carbon quem estão falando, quem estão gerando esses créditos de carbono, né? Você comentou em um dado momento aí das auditorias, né? Primeiro a auditoria de validação e depois as auditorias
que vem acompanhando, então, a evolução do projeto, a evolução do processo. Isso eu sempre acho que é muito legal de nós destacarmos, porque uma coisa eu falo assim, eu faço, né? Mas quando eu faço, pode ser que eu não faça exatamente do jeito que eu devo fazer. E as auditorias, elas vêm exatamente para trazer esse olhar. É alguém independente, né? Então, quem faz essa auditoria não é o CEI Biogás, não é a Future Carbon. É uma empresa terceira, uma empresa independente, quem vem e faz essas medições, faz essas checagens de fato. Então, assim, hoje a gente está contando aqui para vocês, né? São 14 granjas quem compõe o projeto. O auditor vai lá e ele vai conferir. São 14 mesmo? São as 14 que você falou que eram? Elas têm o porte que você falou que tinha? Olha, vocês falaram aqui na documentação que foi submetida para o projeto de que a Granja X tinha 3.000 suínos. Eu quero conhecer a Granja X. Então, a auditoria, ela serve exatamente para isso. A gente está falando que o potencial de geração de resíduos, por exemplo, de efluentes, em cada uma dessas granjas, é de, na ordem ali de X metros cúbicos. Vai lá medir, foi X metros cúbicos? Foi mais? Foi menos? Até para que a gente não caia num número errado. Então, quando nós estamos falando aqui da geração de créditos, ele não é algo abstrato, né, Tiago? Acho que isso é legal a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, né, para a nossa audiência. A gente está falando de números que nós estamos colocando no projeto, mas que eles são auditáveis, que existem evidências desses números que nos fazem chegar ali no número Então, eu consigo demonstrar para você que estão os documentos que demonstram a quantidade de toneladas de créditos de carbono que foi possível gerar por meio desse projeto. É isso que acontece aí, no fim das contas, ao longo das auditorias, né, Tiago? Exatamente, Juliana. Quem passa por auditoria sabe que é um processo bastante exigente, né? Mas ela dá muita credibilidade, ela traz muito aprendizado, né? Justamente pelo que você comentou, a gente garantir que a gente esteja fazendo aquilo que foi dito, né? Então, a gente está, nesse momento, passando pela primeira auditoria do projeto, né, de validação, para confirmar que o projeto, como a gente está concebendo ele aqui, ele atende todas as regras de um padrão de certificação, né? Esse projeto está sendo desenvolvido de acordo com o principal padrão de certificação do mercado voluntário, que é o chamado VCS, ou Verified Carbon Standard. Então, a gente esteve recentemente lá em Toledo visitando tanto a planta quanto cada uma das 14 fazendas, né, para que o auditor independente pudesse conhecer cada um dos produtores, olhar os documentos, então toda a questão de licença ambiental das fazendas, número de animais, tudo isso é checado no detalhe, né? E a gente só vai gerar o crédito de carbono quando fizer uma segunda auditoria, dessa vez para confirmar como o projeto foi operado durante um determinado período de tempo, né? Essa segunda auditoria a gente chama de verificação. Então, o crédito de carbono, ele é um pagamento por um resultado atingido, né? A gente não gera crédito de carbono do futuro, só gera crédito de carbono pelo que a gente consegue comprovar que realmente foi feito no passado, passando por essas duas auditorias inicialmente para ter o primeiro crédito. Então, tem muita robustez, né, nos números, especialmente para projetos de biogás, né? A gente vai ter uma medição de um equipamento, né, dizendo quanto de biogás passou, ou para onde foi aquele biogás, com que temperatura ele foi queimado, para garantir que a gente está queimando efetivamente. Então, tem muita consistência por trás desses números, né? O que é bom tecnicamente, né, dá muita segurança para o comprador, e também é bom para o produtor, né, e para todo mundo envolvido no projeto, porque o agro brasileiro muitas vezes é questionado, né, por suas práticas. A gente vê umas coisas até absurdas de produtores do sul do Brasil sendo questionados de desmatamento na Amazônia, né, porque os compradores estrangeiros às vezes não têm clareza, né, do tamanho do Brasil. Então, aqui não é só o discurso da Future, nem só o discurso do produtor e nem só o discurso da CEI Biogás, né? Somos nós todos com um selo aí de auditoria garantindo que esse projeto realmente atingiu uma redução, né? Então, isso é bastante positivo para a gente mostrar o quanto de esforço está sendo feito e quanto de resultado efetivamente está sendo atingido, né? Isso acho que é importante, assim, de frisar, né? Todos os reflexos da gente ter um processo tão robusto, né, de mensuração, auditorias e tudo mais. Legal. Eu quero destacar aqui, gente, que a Future Carbon é um dos membros também do Biogás Club. E aí, você que está nos ouvindo aí, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse ecossistema do Biogás Club ou juntar-se a nós nisso também, vocês são bem-vindos.
Eu quero agradecer, Thiago, por esse bate-papo. É sempre muito legal a gente conversar sobre isso. Eu sempre aprendo bastante nessas conversas com você. Então, obrigada. E para você que está na nossa audiência, gente, se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário adicional, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre esse projeto, vocês podem entrar em contato conosco, tá? Vocês podem mandar um e-mail aí no conteconosco, @cbiogás.org, ou pelas nossas redes sociais, que elas estão detalhadas aqui na descrição do nosso episódio. Se ficou alguma dúvida, se você quiser falar conosco a respeito desse episódio, disso que a gente conversou aqui, vocês podem mandar por meio do e-mail conteconosco@cbiogás.org ou pelas nossas redes sociais, que elas estão detalhadas aqui na descrição do nosso episódio. E aproveitem para responder a enquete no Spotify e falar o que você achou desse episódio. Tá joia? Obrigada mais uma vez, Thiago. Nós ficamos por aqui. Agradecemos aí a audiência de todos vocês e até a próxima. Obrigado, Juliana, pelo convite. Até a próxima. O que você quer ouvir aqui no BiogasCast? Mande a sua sugestão para marketing@cbiogás.org ou um oi para nossa equipe nas redes sociais, CI Biogás Oficial. Estamos no Facebook, LinkedIn e Instagram. Ficamos por aqui e até mais! Esse podcast é uma produção do CI Biogás. Produção, redes sociais e apoio por Liege Reis e Débora Martins.